Muito bem. Retomando então os trabalhos dessa tarde do dia 10 de agosto de 2020, passemos ao julgamento do processo item 13, conselheiro Camerano, recorrente Arte Ouro, comércio de joias. Com a palavra o relator. Boa tarde, obrigado. Então, vou transcrever aqui o relatório e voto da decisão de piso, TRJ de Ribeirão Preto. É um processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, mediante o ADE, em vista da comercialização de mercadoria, objeto de contrabando ou descaminho, né? Conforme previsão lá da 123. O processo iniciou-se por uma representação fiscal em face de uma fiscalização na área aduaneira pela Inspetoria da Receita Federal de Florianópolis, onde estiveram nas agências de Correios, né? Localizado em São José, que é um município aqui da Grande Florianópolis, com o intuito de verificar a regularização fiscal dessas mercadorias e tal, de origem ou procedência estrangeira, depositada lá no Correio. Então, foi emitido o despacho decisório, que acatou a representação da unidade aduaneira, aí expediu lá o ADE, cientificado do ADE, a empresa apresentou sua manifestação de conformidade, ela afirma que o ADE decorreu de uma equivocada constatação de que teria comercializado 4 relógios estrangeiros, presumidamente ilegais, pela falta de comprovação de sua introdução legal no país. Em suas palavras, ela então diz aqui que, na realidade, ocorreu que a omissão de entrega de todos os documentos justificativos da entrada legal dos relógios no país. Que essa omissão decorreu simplesmente da exigibilidade do prazo, estimulado pela intimação para a comprovação da regular importação das mercadorias apreendidas. Porque nem todos os documentos ela conseguiu localizar. Então, esse basicamente é o ponto dele. E ela acrescenta várias outras questões que passaram meio que ao largo da decisão corrida. Ela diz que esses produtos foram arrematados em leilão da Receita Federal, né, e posteriormente seriam objeto de revenda ou revendidos. Ela apresentou todos esses documentos para a Receita. Então, por força disso, ela entende que não haveria essa motivação do despacho decisório e tal. Bom, no voto da decisão recorrida, eu estou falando do voto da decisão recorrida porque é um voto que vai ter uma consequência no meu voto, entendeu, presidente? Por isso que eu estou querendo destacar o voto da decisão recorrida aqui no relatório. Então, a decisão de piso aqui, ela começa a descrever a fiscalização aduaneira, né, que foi feita uma auto-infração, as mercadorias foram apreendidas, né, foram retidas e apreendidas, do meio de toda aquela documentação que eles viram na unidade de correio de produtos dessa empresa, ficaram retidos 4 relógios, que a contribuinte não teria apresentado sua impugnação ao auto de infração, que no caso o perdimento da mercadoria. Então, ela diz aqui no item 10, nesse contexto, a argumentação da interessada, no sentido que os documentos apresentados na manifestação de inconformidade comprovaria a regular situação dos bens apreendidos, não pode ser objeto de apreciação nos autos desse processo, tendo em conta que seu exame e apreciação situa-se no âmbito do processo administrativo próprio que trata da auto-infração com a apreensão de mercadorias e termo de retenção de mercadorias. Enfim, nos autos próprios, a instância própria, formalmente prevista em instância única e a cargo do ministro da Fazenda, consolidou-se juridicamente o fato de a contribuinte vir a comercializar mercadorias, objeto de contrabando de descaminho. Nesse diapasão, caracterizada está a hipótese excludente do regime tributário do Simples Nacional. Então, aqui transcreve aqui o artigo 29, né, que fala da exclusão no caso de comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho. Então, veja-se que a norma expressa o sentido de excluir de ofício as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que comercializem mercadorias, né, objeto de descaminho. Concluindo, encontrada a mercadoria importada sob a responsabilidade da contribuinte nas dependências dos Correios,
desacompanhada da sua regular documentação de aquisição de mercadoria importada, estaria caracterizado contrabando ou descaminho. Então, mantiveram a empresa excluída. O recurso voluntário é basicamente a mesma situação, ela descreve lá o que ocorreu, e eu trouxe aqui, então, as telas que na realidade, ela adquiriu um lote de relógios e não conseguiu comprovar 4 relógios. Então, ela diz aqui que os 4 referidos relógios faziam parte do mesmo lote que foi comprado em leilão e foi encaminhado à filial de Florianópolis, acompanhados, nota fiscal, transferência e tal. Enfim, ela traz essas alegações, né, que essas transferências entre lojas são normais, mas que não conseguiu comprovar os 4 que foram arrematados em leilão. Muito bem. Então, praticamente, são os argumentos que eu já tinha trazido na impugnação. Então, ela anexa cópia de nota fiscal, guia de licitação, DARF, produtos arrematados no leilão da Receita Federal. Muito bem. Então, partindo aqui para o voto, após essa breve introdução, que é importante, inicialmente, que fique esclarecido aqui que eventuais alegações da recorrente que possam estar dirigidas à apreensão dos produtos mencionados no relatório não serão objeto de qualquer comentário por parte deste relator, uma vez que tal procedimento é resolvido em instância única, sem previsão legal para apreciação por parte deste colegiado. O processo de perdimento de mercadorias, ele segue um rito com regras próprias nos termos dispostos nos artigos 774 a 780 do Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6759 de 2009, que reproduz em grande parte os dispositivos do Decreto-Lei 1455, 76. No que se refere ao contencioso administrativo, diferentemente das regras definidas no Decreto 70.235, o julgamento da infração decorrente de apreensão de mercadoria, então apontada em auto de infração, é em instância única, a cargo dos delegados e inspetores da Receita Federal. De forma que, no presente processo, eu devo me ater ao que rege a legislação do Simples, a hipótese de exclusão, então, contida na legislação e que motivou a emissão do ADR. Vamos encontrar o rendimento das mercadorias por descaminho, fica configurada a hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional. Em face do exposto, eles elaboraram lá a presente representação, dirigiram ao delegado da Receita Federal em Curitiba, de forma determinando lá, pedindo ou solicitando que o contribuinte seja excluído do Simples. Bem, pelo que consta na representação supra, depreende que não haveria necessidade de submeter a interessada ao contencioso administrativo federal, aí incluído eventuais litígios concernentes ao Simples Nacional, acionando os órgãos julgadores administrativos federais para o enfrentamento da situação, pois, conforme relatado na representação, uma vez aplicada a penalidade de perdimento das mercadorias por descaminho, fica configurada a hipótese de exclusão de ofício Simples Nacional. Esta é a impressão que eu tenho. Mas certamente não funciona assim. Não entendo desta maneira. Caso contrário, o litígio posto a este órgão colegiado limitar-se à verificação de eventuais vícios de ordem processual. Como já me manifestei, devemos nos ater ao comando da legislação que rege o Simples Nacional, de forma que eu reproduzo aqui novamente a causa excludente considerada na Lei Complementar 123 de 2006. Qual que é a cláusula excludente? A exclusão de ofício. Dar-se-á quando? Inciso 7. Comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Comercializar. Bom, segundo consta nos autos, isto eu tive que buscar, porque a manifestação de conformidade não fala, nem dispara decisórias. Perdimento de mercadoria, está excluído sim. Então eu fui ver o que aconteceu lá. Segundo consta nos autos, restaram de um total de 21 relógios,
4 relógios sem comprovação de sua importação regular. E então teria sido caracterizada a comercialização das mesmas de forma irregular, o que seria o suficiente à exclusão da interessada do Simples Nacional. Reitero que a infração em pauta considerou as peculiaridades dos bens em face de sua procedência estrangeira, com repercussão em descumprimento da legislação aduaneira, acarretaram medidas como, por exemplo, a apreensão das mercadorias. Isto aqui não se discute. Entendo, para fins de aplicação da legislação do Simples Nacional, que não me parece que a infração considerada seja de tal monta que implique na exclusão da empresa deste regime simplificado de pagamento de tributos. Além de não estar as mercadorias em questão objeto de venda em suas lojas, me parece perfeitamente tratar-se de um erro excusável, uma simples falta de apresentação de documentos pertinentes a uma ínfima quantidade de mercadorias. Ainda, a DRJ, ela não dialoga com o que contribuiu na sua manifestação. Ela disse em sua manifestação acerca da licitação, que os produtos foram arrematados no leilão, notas fiscais, e a DRJ simplesmente ignorou isso. A DRJ não dialoga com os fatos, apenas se reporta aos procedimentos efetivados perante a legislação aduaneira. Inclusive, sequer menciona o despacho decisório da equipe do Simples Nacional, do qual trago algumas informações relevantes. Então, eu trouxe algumas informações no despacho decisório, que foi feita lá a vigilância, né, pela equipe de repressão, nas dependências da empresa brasileira de Correios, nem foi na loja da empresa, foi nos Correios, com o intuito de verificar a regularização dessas mercadorias. Como resultado, foram verificadas algumas encomendas postais contendo mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal comprobatória. Retiveram lá as mercadorias. Logo após a retenção, foi lavrada a intimação fiscal à remetente desse relógio de pulso, a pessoa física que era da empresa lá, para que apresentasse, então, documentação comprobatória da regular apreensão. Foram apresentadas, então, cópias das notas fiscais de transferência de mercadorias, né? De cerca de 152 relógios, né, de que tratava-se mercadoria adquirida no leilão da Receita Federal, cópias das guias de licitação, que foram relógios arrematados em leilão da pessoa jurídica, realizado pela alfândega lá de Porto Santo, cópia de DARF, né? Ainda por ocasião da apresentação da documentação solicitada na intimação, foi realizada lá os trabalhos de deslacração do volume retido, com a conferência de identificação das mercadorias, confrontando com a documentação apresentada em resposta à intimação. As mercadorias que puderam ser comprovadas, o seu regular ingresso e circulação no país, foram identificadas e devolvidas aos representantes da Arteora, tendo restado alguns relógios de procedência estrangeira, demonstrados no quadro abaixo, que não puderam ser comprovados documentalmente a regular importação ou aquisição, e que, portanto, foram apreendidos. Então, você tem aqui a relação das mercadorias apreendidas, são esses 4 relógios aqui. E as mercadorias devolvidas, 17. Então, você vê, de um lote aqui de 21 processos, não conseguiu localizar documentação de 4 processos. E ressalta, a DRJ sequer considerou essa questão do leilão. Então, em nenhum momento vi nos autos qualquer contestação por parte das autoridades fiscais e julgadoras acerca dos vários documentos e explicações apresentados pela interessada, quais sejam as notas fiscais de transferência de mercadorias, aquisição e leilão da Receita Federal, guias de licitação e os pertinentes dados. Então, de um total de 21 relógios, restaram apenas 4 relógios sem devida comprovação para o destinatário, sem o documento da transferência regular, e que se encontravam todos na agência dos Correios. Eu acredito que a causa excludente a que alude a Lei Complementar 123 de 2006
então reproduzida linhas atrás, ela não está, na minha opinião, certamente querendo contemplar situações como a hora vista nos autos. Eu não tenho dúvida. Se restasse apenas um relógio sem comprovação de importação regular, eu não tenho dúvida de que o comportamento seria o mesmo das autoridades fiscais aduaneiras, pois ocorrido, sim, o ilícito motivador da apreensão da mercadoria. Mercadoria sem documentação, apreende. Se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco. Haveria apreensão da mercadoria, no caso do exemplo, um relógio. E, bem provavelmente, a representação para a unidade fiscal proceder à exclusão do Simples Nacional. Pois para a unidade que recebeu a representação e para a DRJ, me parece que é o que basta. A exemplo do que aqui vislumbrei nos autos. Independentemente do que se arguiu ou aconteceu nos outros processos citados na área aduaneira, entendo, para fim de aplicação da legislação que rege o Simples Nacional, estarmos diante de falta de uma comprovação da aquisição dos documentos pertinentes. E, em sendo assim, não vejo que tal ausência de documentos de 4 relógios, nos termos da situação ocorrida, tenha uma repercussão tão grande a ponto de implicar na saída recorrente do Simples Nacional. Reitero que aqui não se discute a apreensão da mercadoria, tema que foge da competência deste colegiado. A decisão que ora se profere neste voto em nada interfere ou tenha repercussão com os procedimentos efetivados no âmbito da fiscalização aduaneira. Então, senhor presidente, por tudo isso que eu vi nos autos aqui, meu voto é para dar provimento ao recurso voluntário, no sentido de se cancelar o ato declaratório de exclusão da recorrente do Simples Nacional. Esse é o voto. Aberta a discussão. Alguém quer fazer comentário? Passemos à votação. Conselheiro Daniel. Presidente, eu acompanho e parabenizo o relator, tanto pelo voto quanto pela indignação dele com a situação que realmente me pareceu muito extrema. Então, acompanho o relator. Doutor Casaré. O microfone, Carlos. Perdão. É que eu tenho que desligar 2 microfones, né? Por causa da gravação. Na verdade, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que o procedimento que foi adotado ele é o suficiente para a apreensão das mercadorias que não tiveram a sua regular importação comprovada. Mas não é suficiente para caracterizar a comercialização de produtos com objeto de contrabando ou descaminho, né? Tendo em vista os elementos que, como bem disse o relator, não houve diálogo da decisão da DRJ com os elementos aprovados. E não propriamente por conta da relevância, né? Porque eu posso ter um relógio só num valor tal que a importação irregular vale a pena, né? Assim, então, não tanto pela relevância, mas pela falta de procedimentos que acho que seriam necessários para caracterizar a hipótese da exclusão do simples, como bem segregado pelo relator em relação à hipótese de apreensão da mercadoria. Então, eu vou pelas conclusões. Doutor Luciano. Acompanho o relator, presidente, e parabenizo pelo voto. Doutor Nelson. Presidente, eu voto pelas conclusões. Doutora Letícia. Parabenizo o relator e voto com ele. Doutor Eduardo. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Um voto muito claro, muito bom. E realmente, também há uma diferença muito grande de você comprovar o contrabando ou você simplesmente dizer que não
4 restaram não comprovada irregularidade diante de muitos outros que estavam regular. Também voto com o relator, então temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Curitiba, número 005/2017, e reconhecer o direito da recorrente manter-se no regime do Simples Nacional. Votaram pelas conclusões os conselheiros Carlos André e Nelson Kischer. Ok? Muito bem. Passamos então ao item 14. Estou camerando? Recorrente Belling, Joalheiro Limitado. Sim, senhor, estou esperando abrir aqui. Como é que ficou a conclusão, senhor presidente? É para cancelar o ADE ou para reconhecer, deferir a opção? Cancelar, né? Cancelar o ADE, né? Bom, esse outro caso também se trata de questão ligada a descaminho. Bom, eu inicio transcrevendo aqui o voto da decisão da DRJ de Recife. Então, também foi a delegacia de Joinville, emitiu um ADE, exclusão da empresa, também por questão de contrabando, descaminho. Então, também foi uma operação de realizar, a operação foi desenvolvida nas unidades de Correios. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, porque é bem parecido com o anterior. Foi lavrado termo de revelia, pena de perdimento. A empresa foi comunicada de sua exclusão. Ela disse o seguinte: olha, eu não realizo esse tipo de negócio, porque aqui, olha, porque aqui eles não falam aqui o que aconteceu. Mas depois foi um reloginho que veio da China, eu acho, um negócio assim. Então ela diz aqui que não tem nenhum tipo de negócio com fornecedor fora do Brasil, né? Que não faz compra pela internet, que o argumento seria irrisório, enfim, aquelas coisas. Que não teria cometido esse crime de descaminho e tal. Aí ela vai discorrendo sobre outras alegações mais genéricas, o princípio da insignificância e tal. Traz alguns artigos da Lei 123. Vamos passar aqui direto, então, senhor presidente. Não vou ficar lendo isso aqui, porque são meras transcrições da legislação aqui. Ok. Cita aqui o artigo comercializar mercadoria e objetos de contrabando. No caso, aqui no item 11, no caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou de infração com apreensão de mercadorias após constatação pela empresa brasileira de Correios de que havia para reclamante mercadoria de procedência estrangeira não acompanhada por documentos fiscais, que comprovasse a sua regular importação. Muito bem. Então, a DRJ manteve a exclusão. No recurso voluntário, ela basicamente reproduz aqui os fatos e tal. As representações contra a exclusão. Aí ela fala aqui que a relação das mercadorias aponta o país de origem China, causou estranheza, pois a mesma não realiza nenhum tipo de negócio ou mantém fornecedor fora do Brasil. Inclusive, as compras que ela faz não são pela internet. Então, os produtos que causaram a exclusão da empresa estão aqui. São 6 óculos, valor unitário de R$ 49,00. Então, R$ 299,00 está sendo excluída do CIPS, de uma apreensão em unidade de correio. Além da requerida desconhecer a compra efetuada no seu nome, também não houve uma intimação para que pudesse defender, enfim. Que a intimação teria dado por edital.
Aí, dessa forma, ela apresentou sua manifestação de inconformidade, né? E comenta aqui que a DRJ teria mantido a exclusão, fala do edital, que teria sido um alegado cerceamento de defesa, porque foi feito por edital, né? Muito bem. Estou prejudicada a sua defesa administrativa. Na verdade, ela se defendeu tranquilamente, sem problema nenhum. Fala do valor irrisório, que nunca comprou da China. E que, por causa desse valor irrisório, ela não pode mais ficar no sindicato 3 anos, que é o que está na lei. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, traz aqui a jurisprudência por causa de valor, mas essa jurisprudência são decisões judiciais. Não vou ler. São excesso de decisões judiciais. Para efeito de prova, ela diz aqui que, olha, toda a minha contabilidade está à disposição para comprovar que eu não faço negócio com a China. E ela anexou uma série de documentos na manifestação de conformidade. Então, passando já aqui para o voto, presidente, ele é bem parecido com o anterior. Então, eu faço aqui um esclarecimento da questão da pena de impedimento, né, que já fiz no outro processo. Vou passar por cima disso aqui, que nós já vimos. Então, a representação fiscal da exclusão do Simples Nacional, ela deu-se a partir da conclusão das ações de repressão ao contrabando de caminho realizado na sede da empresa de Correios, né? Ocasião em que foram retidas diversas mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentos fiscais. Então, aplicaram a pena de perdimento. E ato contínuo lá, encaminharam a representação para a DRF lá em Joinville para excluir a empresa do Simples. Aí tem o despacho decisório, tem a fundamentação aqui, fala aqui na fundamentação do despacho decisório sobre a Lei Complementar 123 de 2006. Aí fala do artigo 29. E ela conclui aqui. Isso é o despacho decisório. Em face do exposto, conclui-se pela ocorrência de infração à legislação pela comercialização de mercadorias oriunda de contrabando ou descaminho. O que, por consequência, exige que a empresa seja excluída do Simples. Bom, aí foi emitido o ADE, né? Novamente, o que eu estou enfatizando nesses procedimentos? Que me parece que é o que está ocorrendo, pelo menos nesses 2 processos que eu peguei. Para a decisão recorrida, para o despacho decisório, para a decisão recorrida, se houve a apreensão da mercadoria, não interessa a situação que a motive para excluir do Simples. Apreendeu mercadoria importada sem documento, exclui do Simples. Esta é a leitura que eu faço nesse 2º processo. Pelo que consta do despacho decisório na própria decisão recorrida, depreende que não haveria necessidade de submeter interessado ao contencioso administrativo federal e o consequente acionamento dos órgãos julgadores administrativos federais para o enfrentamento da situação. A representação para a exclusão do Simples Nacional submete o entendimento da situação constatada ao que consta na auto-infração. Os fatos estão minuciosamente descritos na auto-infração anexa, sendo indispensável sua leitura para o completo entendimento da questão. A decisão recorrida, por sua vez, por ter sido interessada, revela no auto-infração, que ela parece que ela não impugnou lá o auto-infração, dado perdimento da mercadoria, que não me interessa. A DRJ entende que não teria nada para apreciar aqui. Aqui ela bota aqui no item 11. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto-infração com a apreensão de mercadorias após constatação pela empresa brasileira de Correios
de que havia para reclamante mercadoria de procedência estrangeira não acompanhada por documentos fiscais que comprovassem sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente e assim passível da aplicação da pena de perdimento. Perfeito. Não tem documento? Prende a mercadoria. Os termos do mencionado auto-infração não foram contestados, tanto que a autoridade aduaneira decretou a pena de perdimento da mercadoria após a constatação da revelia. Assim não cabe a recusa da esfera administrativa. Acabou. Então por que mais a porcaria pagar? Para ficar analisando o que aqui? Porque prendeu 6 óculos? As bugigangas que vem lá de fora, se R$10 cada um? Não é questão do valor irrisório. Questão de que uma coisa é o perdimento. Não interessa que é um alfinete, é importante. Pega aquela porcaria lá. Muito bem. Por óbvio que não cabe aqui discutir as causas da apreensão das mercadorias e do auto-infração e perdimento das mesmas, conforme já destaquei no início do voto. Agora, desprezar todo o conteúdo da manifestação de inconformidade, que ela botou à disposição toda a contabilidade para ver, eu não tenho fornecedor da China. Hoje em dia é muito comum você usar o CNPJ de uma empresa para cometer infrações, CPF. Ela nem estava comercializando, estava lá na unidade do correio. Não me parece que seja a forma adequada de lidar com esse litígio. Certamente não pode ser assim, não entendo desta maneira. Caso contrário, como já disse anteriormente, a gente só vai ficar vendo aqui aspecto processual. Então, segundo consta no auto de infração, e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias, é para lá que eu tenho que me dirigir. Porque eles não trazem nada para cá. Eu tenho que ir lá ver. Pois não há citação de despacho decisório e nem na decisão recorrida sobre os fatos. Eles não trazem os fatos. Por quê? Ao meu sentir, eles entendem que não é necessário. E se eu preendi a mercadoria, exclui o sítio automaticamente. Estamos diante. Pois eu tive que ir lá buscar para ver o que aconteceu. Não há citação no despacho e nem na decisão recorrida. Estamos diante de uma apreensão de 6 relógios. Não é relógio, não, acho que é óculos, né? Eu acho que eu peguei o relógio do outro, mas são óculos, né? Eu vou corrigir aqui depois. No total, R$299. Foram apreendidos em unidade de Correios, por destinados à interessada. E não se conseguia a comprovação da sua importação regular. E então teria sido caracterizada a comercialização das mesmas, o que seria suficiente à exclusão da interessada do Simples Nacional. Eu reitero aqui da mesma forma que não está se discutindo aqui a apreensão da mercadoria, em nenhum momento eu falei isso, não se discute aqui. Agora, se é para julgar aqui, se houve apreensão de mercadoria, ela está automaticamente excluída do Simples, eu acho que não é por aí. Bom, além de não estar as mercadorias em questão, objeto de venda em suas lojas, me parece que possa sim ter havido equívocos, conforme os anotados pela recorrente. Pode sim, é perfeitamente possível. Até porque a quantidade aqui é ínfima. Aliás, ainda a DRJ, novamente, é outra delegacia. Não dialoga com os fatos. Quer dizer, são lides distintas. Uma coisa é apreensão de mercadoria, outra coisa é exclusão do Simples. São lides distintos, ou seja, a apreensão de mercadoria não significa automaticamente a exclusão da empresa Simples Nacional. Acredito que a causa excludente que a Luda veio complementar não está certamente querendo complementar situações como essa. Aí eu trago aquele exemplo aqui que eu já trouxe no outro, mas aqui pode deixar um relógio mesmo, porque eu estou dando um exemplo. Mas na realidade aqui são óculos.
óculos, são meia dúzia de óculos. Então, senhor presidente, basicamente, a situação é bem quase igual a outra, né? Com algumas peculiaridades, mas a sua essência, para mim, é a mesma coisa. Então, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, no sentido de cancelar o ato declaratório de exclusão da recorrente simples nacional. Seu voto. Muito bem. Doutor Daniel. Presidente, mais uma vez acompanho e parabenizando o voto do relator, bem como a indignação dele, porque realmente é uma situação muito absurda, porque a pena do perdimento da mercadoria, né, ela está para isso, porque quem que vai provar efetivamente que a empresa fez essa compra? Mas você tem que ter um lastro investigatório muito maior, você tem que ir no estabelecimento, você tem que ver se ela faz a venda dessa mercadoria ou não. Não bastaria você fazer compras em nome de concorrentes, denunciar lá na agência do Correio, e a unidade da Receita, a fiscalização vai chegar lá excluindo todo mundo do Simples, porque tem uma postagem lá em seu nome no Correio, né? Então, quem é que garante que de fato essa propriedade é dela? Então, por isso que há a pena de perdimento, né? Porque se a pessoa não se apresentar, a mercadoria fica para a Receita e depois ela é leiloada. Então, assim, essa acusação de descaminho, ela tem que ser, ela é muito séria, ela tem que ser comprovada através de uma fiscalização bem feita, como o relator falou, no estabelecimento da empresa, demonstrando que aquela mercadoria que ela está vendendo não tem nota ou tem procedência estrangeira. Isso poderia até ser um ponto de partida para uma fiscalização, né, mais aprofundada, e que é o que não aconteceu. Então, realmente, dois casos que a gente está analisando aí em sequência que me parecem muito absurdos mesmo. É uma pena que chegue a um ponto desse da gente estar tendo que analisar aqui no CARF esses casos. Então, acompanhe o relator. Ok. Doutor Carlos. Presidente, nesse caso, eu vou acompanhar integralmente o relator, porque acho que está no ponto, né? Quer dizer, faltou realmente a fiscalização para demonstrar que haja a comercialização de produtos objeto de contrabando ou descaminho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Mais uma vez, parabenizo pelo voto. Doutor Nelson. Presidente, neste caso, parece ser um fato isolado, né? Não houve a fiscalização para comprovar que ela realmente estaria comercializando produtos importados sem pagamento de tributos, né? Então, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator também, presidente. Doutor Eduardo. Também com o relator. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o declaratório executivo da DRF Joinville, número 50/2016, e reconhecer o direito da recorrente e manter-se no regime do Simples Nacional. Item 15, conselheira Luciana, Laje Corcovado Limitada. Esse é um caso em que se discute ato de exclusão do Simples Nacional, em razão da constatação de débitos não suspensos que impediam a empresa de permanecer no regime. No caso, trata-se de recurso voluntário interposto contra a Quórum da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a exclusão do Simples, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O ADE comunica a exclusão da empresa em virtude da existência de débito relativo ao Simples Nacional inscrito em dívida ativa. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que efetuou o pagamento do DARF no valor original de R$ 2.967,80, e assim a inscrição em dívida ativa encontraria-se devidamente quitada conforme DAS anexa. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso do Simples Nacional deveria ser feita enquanto não vencido o prazo para solicitação, e não o foi. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, pleiteando reconhecimento de sua boa-fé objetiva em relação ao pagamento
bem como que teria sido induzida a erro por não ter lhe sido informado que o pagamento do débito deveria ser verificado junto à PGFN. No caso aqui, a discussão diz respeito ao fato da contribuinte ter quitado esse débito via DAS, ao passo que, uma vez que o débito já estando escrito, ela deveria ter realizado o pagamento via DAU, né, por conta da dívida já ter sido inscrita. O ato declaratório de exclusão especificou o número da inscrição, o valor e a situação fiscal. Contudo, a contribuinte, no momento da regularização, né, no prazo que lhe era concedido para regularização, acabou pagando pelo DAS e em valor inferior, justamente pelo fato dela não ter computado os acréscimos, né, decorrentes da inscrição em dívida. Essa quitação, ela acabou promovendo mais de um ano depois, né, quando ela alega que tomou conhecimento de que débitos inscritos deveriam ter sido pagos por outra guia e pede a substituição, né, das guias uma pela outra para que seja reconhecida a regularização. Nesse caso, a DRJ de origem afastou o pleito da contribuinte justamente por esse motivo, né, do pagamento por ela realizado ter sido em valor inferior ao devido, em razão da inscrição em dívida, que já havia sido alertada para ela no momento da descrição do débito no ato de exclusão. Então, aqui, presidente, dados elementos constantes no processo, realmente eu verifico que essa regularização se deu mais de um ano após o prazo, né? Então, eu mantenho a decisão da DRJ, né, haja vista que, embora ela tenha, ainda que se fosse o caso de reconhecer, né, o erro na via eleita, o pagamento efetivamente teria sido a menor. E no caso, como os acréscimos decorrentes da inclusão do débito em dívida ativa decorrem de lei, né, tanto quanto a sua regularização, eu entendo que, nesse caso em específico, não seria um erro excusável da contribuinte, a ponto de elidir o ato de exclusão. Então, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão de origem. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Questão. Presidente, aqui o ato de exclusão, ele inicialmente ele vem com aquele mesmo alerta dos outros casos que a gente já julgou aqui, né? Falou, chegue lá e consulte os débitos dentro do portal do Simples Nacional, etc, etc. Só que em anexo a ele, né, e aí saber se de fato foi ou não foi, mas eu estou presumindo que foi entregue junto. Aí tem aquela consulta do CIVEX, e aí tem lá data de inscrição, débito inscrito na Fazenda Nacional. Só que o que é que o contribuinte alega? Olha, eu recebi o ato de exclusão me dizendo que eu tinha débitos com Simples, eu entrei no portal do Simples Nacional, gerei o DAS no portal do Simples Nacional e fiz o pagamento dentro do prazo. E aí depois, quando ele foi informado que na verdade não se aceitou porque precisava ser feito ao invés de DAS, em DAS-DAO, né, aí ele foi lá e também pagou a outra diferença. Então, na minha percepção aqui, vem um pouco dentro daquela linha do que a gente está vendo da questão da clara informação para o contribuinte e tal. E me parece, ao contrário, peço venha para discordar nesse ponto da relatora, me parece um erro que pode ser excusável, sim, dentro dessa linha que a gente tem visto de simples e por suficiente, porque quando você vê uma ADE, o ADE fala, consulte aqui. Ele vai lá, consulta e faz o pagamento, gera no próprio sistema, né? Então você tem uma relação de confiança com esse sistema. Aí depois você fala, não, você não deveria ter ido aqui, deveria ter ido. E por que estava disponível para ele emitir no portal do Simples? Né? Então, se ele não pudesse pagar por DAS, não deveria sequer ser permitido a emissão do DAS no portal para o pagamento desse débito. Então, me parece que isso gera, de fato, uma possibilidade de erro do contribuinte. Então, me parece que
que vai nessa linha do que a gente tem visto dos outros de tentar proteger aí a boa-fé do contribuinte nesse caso. Minha opinião. Então, Daniel, quando eu estava redigindo o voto, inclusive o meu voto originário era nesse sentido que você está dizendo, né, justamente por conta dessa redação contida no ADE. Só que depois, seguindo na sequência do documento do processo, tem, junto ao ADE, além do CIVEX aí, ele eu acabei, não vou me lembrar as folhas, mas na sequência, inclusive, o próprio contribuinte, quando ele junta a cópia, não sei se é na impugnação ou no recurso voluntário, vai o anexo, né, que é o anexo que a gente vê em alguns ADEs, onde ele coloca aquele quadrinho embaixo, que ele especifica o número de inscrição. Aí foi esse elemento que acabou me convencendo a mudar o posicionamento que eu estava adotando originalmente, que era esse que você... Não, eu acredito, relator, que ele tenha recebido esse extrato junto, porque esse extrato está anexo ao ADE. Mas a questão é que quando vem o ADE, que é o ato oficial, certo? E ele fala, você tem débitos, consulte no site tal, certo? Se fosse só isso, a gente iria pelo que a gente voltou aqui de súmula 22. Sim. Mas o débito estava lá junto. Mas o que é que ele alega que fez? Olha, você veio me dizer que eu tinha um débito. Eu entrei no site de vocês, certo? Emiti o DAS e paguei dentro do prazo. É isso que o contribuinte alega. Estava inscrito, eu sei que a lei determina o pagamento dos honorários, etc., depois da inscrição, mas me parece excusável na medida em que o ADE, que é o ato formal, ele manda consultar lá, certo? E discrimina o débito, ele entra lá e faz a emissão do DAS, entendeu? Pela ordem, conselheiro Camerano. Então, além desse fato do ADE, né, ele trazer essa informação, olha, vá lá e consulte o débito, eu vejo assim, nessas questões, eu acho que, se eu não me engano, ainda nessa sessão desse mês, eu coloquei um processo que fala muito sobre a questão do erro escusável. Eu acho assim, eu pelo menos, eu procuro ver nesses processos o ânimo do interessado em regularizar a sua situação. Ele quer regularizar a situação e por um motivo, alheio à vontade dele, por uma imperfeição do sistema, acaba gerando equívocos. Aqui tem um equívoco grande, que é a troca da guia de recolhimento. Não era para recolher na guia da DAS, era para recolher uma guia da Procuradoria, se não me fala, se é que eu entendi. Sim, é isso mesmo. Problema aqui de troca de guia. Então, quer dizer, eu tenho ânimo de regularizar dentro do prazo que me foi ofertado pela lei, eu vou lá, eu quero regularizar. Paguei, me acusaram esse débito. Posteriormente, porque essas coisas não são imediatas, você vê que ele pagou em 30 de setembro de 2014. Nós estamos tratando aqui de ano calendário 2015, né, que é a opção dele, né? Para se beneficiar do regime em 2015. Ele pagou lá em 30 de setembro. Foi um valor menor? Foi, porque ele usou a guia errada. Essa guia da Procuradoria tem multa diferente, o acréscimo legal é diferente, tem benefício de redução, enfim. Você tem que interpretar direitinho para pagar certinho. Aí o que aconteceu? Você vê que quando ele percebeu ou o avisaram que o seu deferimento não havia sido dado, é que ele se percebeu do que aconteceu, explicaram ele em algum momento, e ele pagou em 24 de abril de 2015. Ele foi lá e pagou o valor todo. Pagou fora do prazo? Pagou. Mas, essa, doutora, é a minha visão que eu tenho das coisas. Não é compartilhada por muita gente, entendeu? Mas eu vejo assim, eu vejo muito ânimo da empresa em querer resolver a situação, e acontece um impedimento alheio à vontade dela, e que ela, infelizmente, ela só pode resolver depois do prazo. Porque só comunicaram a ela que o procedimento que ela fez dentro do prazo ficou faltando uma coisa. Mas o ânimo dela em regularizar foi explicitamente considerado. Ela, no início, já pegou uma guia errada. Depois pagou tudo. Assim, eu vou tirar uma empresa dessa do Simples? Como eu disse para vocês, né, o voto que eu tinha redigido inicialmente era justamente nesse sentido, e o que me levou a
a mudar o posicionamento seria essa questão da indicação, do número da inscrição em dívida ativa. Mas, assim, se havendo o entendimento junto à turma que isso efetivamente seria um erro excusável, né, no sentido desse pagamento a menor em uma guia errada, considerado o ânimos do contribuinte em regularizar a situação para permanecer no Simples, seria suficiente para a gente afastar o ADE, eu também estaria tranquila em votar dessa maneira, até porque, como eu disse para vocês, né, esse era o meu voto originário. Pela ordem, conselheiro Carlos. Inclusive, eu tenho um voto que eu vou trazer em setembro, outubro, também sobre essa matéria. Eu não diria nem que é um erro excusável, eu diria que o sistema posto à disposição induz ele ao erro. Isso, induz também. Induz ao erro. Quer dizer, qual é o sistema com o qual a empresa do Simples, a microempresa, se relaciona com o ente, com o conjunto dos entes tributantes, né? Porque aqui você está falando das 3 esferas. Né? É pelo portal do Simples Nacional. Diz para ele que ele tem um débito de determinado período, né? O que ele fez? Ele foi nessa interface, apurou, gerou uma guia e pagou. Né? Quer dizer, se houve um erro pela guia e pelos acréscimos, né? Isso resultou num pagamento pouco menor do que... Foi porque o sistema posto à disposição dele o levou a este erro. Né? No meu voto, ainda digo mais. Isso, na verdade, acaba cerceando o exercício dele do direito de defesa. E veja que os 2 prazos correm paralelamente. O prazo para regularizar o débito e o prazo para impugnar. Né? E, como disse bem o Camerano, ele só vai descobrir que foi levado a erro depois, seja para pagar, seja para impugnar. Né? Quer dizer, então, na verdade, a forma posta à disposição, né, para ele resolver, que é a que ele conhece, que é aquela com a qual ele se relaciona no dia a dia, o levou a um erro que prejudica o exercício do direito de defesa dele. Né? Então, eu, assim, nessa situação, se ele tivesse feito o pagamento, mesmo que com a guia errada, fora do prazo, tal, era outro problema. Mas o ato declaratório é do dia 10, não é isso? O ato declaratório é do dia 10 de setembro. 10 de setembro. Dia 30 de setembro ele foi lá e pagou. E não só isso, 30 de setembro ele pagou, aí depois viu que o débito permaneceu, foi na Receita, discutiu o débito, e aí impugnou porque o débito ainda estava lá, no dia 8 de outubro, ou seja, mostra que ele estava tentando resolver a situação. Exatamente, quer dizer, na verdade, houve, não é nem que uma coisa, um erro excusável, que ele foi levado ao erro. Bom, o conselheiro Eduardo queria colocar alguma coisa, ainda quer a palavra? O que eu queria dizer já foi respondido e suprimido pelas manifestações anteriores. Eu só queria, para aproveitar o gancho, para não perder muito tempo também, tenho 33 anos de Receita e já passei por todas as áreas da Receita, inclusive o atendimento, né? Tanto no balcão quanto na chefia do atendimento. Então, o que eu posso passar para vocês é que a Receita tem o hábito, diria até o mau hábito, de achar que todo contribuinte é igual, né? Em tese, é igual, né? Mas o tratamento que você dá aos contribuintes não pode ser igual para todos. Hoje, aqui no contencioso, aliás, eu já estou há 4 anos e meio no CAF, e em contencioso, propriamente dito, é a minha primeira experiência desses 30 e poucos anos de Receita, né? E você aprende demais, né? Você verifica aqui que os contribuintes não são iguais. Até pelos recursos que você aprecia, você vê recursos muitíssimo bem feitos, assim como você vê recursos paupérrimamente mal feitos, se é que a gente pode dizer assim.
né? Ou seja, mais uma demonstração de que os contribuintes não são iguais. Então, corroborando tudo o que foi dito, o Carlos André, o Camerano, o Daniel, a Luciana, o próprio Eduardo também, realmente, nesse caso, o contribuinte foi induzido ao erro pelo próprio sistema Receita Federal, né? Que só poderia lhe abrir uma opção de pagamento. O pagamento correto, né? Não poderia lhe abrir o pagamento... É porque aquela coisa... a Receita considera assim, não, o contribuinte tem que saber como é que tem que fazer. O contribuinte tem que saber que tem que pagar daquele jeito. E não é bem assim, a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem contribuintes que têm muito mais capacidade do que outros de compreender, é claro que também tem muita coisa, mas enfim, eu estou falando no geral, tá? Tem muitos com muita dificuldade de compreender exatamente aquilo que eles deveriam fazer. Bom, passando à votação então, gente. Conselheiro Camerano. Como é que ficou o voto da relatora? Ela vai modificar o voto para dar... Eu mudo o voto, Camerano, para reconhecer que a regularização se deu dentro do prazo, haja vista o ânimo do contribuinte em recolher a guia, né, e que ele foi induzido a erro justamente por essa colocação feita por vocês, até porque conhecem, né, o sistema pelo lado de dentro, no sentido de que efetivamente ele teria sido induzido a erro, e voto para dar provimento ao recurso e cancelar o ADE. E eu a parabenizo por isso. Acompanho a relatora, presidente. Muito bem, doutor Daniel. Eu acompanho a relatora, presidente, e, assim, para mim está muito claro que foi o tipo de exemplo de contribuinte que foi levado a erro, e você falou muito bem, só deveria ter a possibilidade de pagar da forma correta. E aí você tem aqui, inclusive, ele junta no recurso os protocolos dele na PGFN, inclusive, tentando resolver o problema. Né? Então, mostra que o contribuinte ele correu atrás para tentar resolver. Ele fez um pedido na PGFN para tentar revisar esse débito do extra, né, dos honorários, porque ele tinha feito o pagamento correto. Isso só foi analisado no final de 2014. Né? Então, realmente, a boa-fé do contribuinte aí ficou clara, e parabenizo aí a relatora também pela sensibilidade e pela mudança do voto. Acompanhar. Doutor Nelson. Presidente, eu concordo com tudo que foi falado aí. Isso é matéria já sujada, é muito discutida. A gente está falando aqui o óbvio. Então, eu voto com a relatora, que ela reformulou o voto, né? Sim. Então, eu voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora também, presidente. Doutor Eduardo. Dadas as circunstâncias específicas desse caso, todo esse boa-fé e cuidado que o contribuinte teve, como os meus colegas já falaram, nesse caso eu concordo com a relatora. Muito bem, então temos por unanimidade votos. Presidente, Diga, doutor. eu também votei com a relatora, né? Só fazendo um adendo, acho que é importante, que dizer que sem prejuízo de eventual cobrança de débito não prescrito, né? Que se tiver alguma diferença a ser cobrada, ela que ainda não esteja prescrita, né? Isso, a decisão aqui em face da legislação de regência do Simples Nacional, né? Quer dizer, não está se dando aqui uma quitação do débito. Sim, com certeza. Até porque me parece que esse débito depois ele pagou de novo, Carlos, o valor no DASDAL com os adicionais todos. Ele fez o segundo pagamento depois, então. Aparentemente, né? Mas enfim. Sim. Com certeza a exigência do débito que estava em aberto, ela não se vincula em hipótese nenhuma com o julgamento desse processo aqui. Ok. Então, temos por unanimidade de votos da provimento do recurso voluntário para cancelar o ato declaratório executivo da DRF Piracicaba, número 199065-2014, e reconhecer o direito da recorrente manter-se no regime simples nacional. Ok? Doutora Luciana? Espera que ela saiu da sala. Tá o microfone?
Eu estava digitando, fui silenciar o microfone para não atrapalhar a gravação com o barulho do teclado e acabei batendo o dedo fechando a câmera também. Pessoal, eu só pediria atenção para vocês, nós temos 10 processos para julgar ainda hoje à tarde, tá? Eu pediria um pouco mais de agilidade para ver se a gente consegue vencer essa pauta aqui da tarde de hoje, tá ok? Item 16, conselheira Luciana, TecForm. Vou salvar as alterações aqui. Tá. Esse processo da TecForm ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele é uma autuação, né, decorrente de... Ele é um processo que ele veio para nós por resolução, porque ele trata especificamente de PIS e COFINS, mas ele decorre de um procedimento de fiscalização originado em apuração de IRPJ e contribuição social, que à época, inclusive, haviam sido lançados por questões relacionadas à falta de escrituração contábil que decorreram em arbitramento. Então... Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente o lançamento apresentado por autos de infração de PIS e COFINS, correspondente ao período examinado, de janeiro a dezembro de 2006, em decorrência da constatação de falta de pagamentos de contribuições federais sobre a receita bruta conhecida, apurada na escrituração fiscal, conforme consta da apuração através dos demonstrativos de apuração anexos aos termos de verificação. De acordo com o autuante, os referidos autos são decorrentes de diferenças apuradas em valores escriturados e os declarados pagos da COFINS do PIS, em conformidade com os fatos descritos no relatório de trabalho fiscal de folhas 99 a 113, que integram os autos de infração. O lançamento deu-se por arbitramento, vez que a autoridade fiscal viu-se impossibilitada de proceder ao lançamento de ofício, com apuração através do lucro real, vez que o contribuinte, obrigado à tributação com base no referido lucro real, mesmo após intimado por várias oportunidades, não apresentou livros e documentação necessários, tendo decidido efetuar o lançamento com apuração através do lucro arbitrado para o ano calendário de 2006, conforme está previsto na legislação fiscal em vigor, mais precisamente no regulamento de imposto de renda. Restou detectado que o contribuinte deixou de recolher também aos cofres da União as contribuições COFINS e PIS em sua totalidade, ou fez com insuficiência nos valores e períodos conforme consta de apuração através de demonstrativo de apuração do PIS da COFINS de folhas 27 e 28 e nem os informou em DCTF ou no DACOM, tais valores e períodos. Na determinação dos valores das referidas contribuições, esta fiscalização, seguindo a forma de tributação adotada para o imposto de renda à pessoa jurídica, aplicou as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS, conforme determinação da legislação tributária. Na impugnação, o contribuinte levantou que, a teor do último parágrafo do item 6.2.1 do relatório de trabalho fiscal, se observa o fazendário afirmando que, para fins de arbitramento, tomou ele por base de cálculo a receita bruta conhecida através apenas dos livros fiscais. Aduz ainda que o contribuinte teria deixado de recolher as contribuições PIS e COFINS em sua totalidade ou de forma insuficiente. As folhas 117 e 119 trata sobre o descabimento do arbitramento contra o ERPJ. Trata ainda sobre arbitramento, a especialidade do faturamento tributável em função da atividade econômica efetivamente desenvolvida. No início do relatório fiscal, o auditor aduz que, por objeto social da empresa, incluir a fabricação de cabines, carrocerias, reboques, bem como o comércio varejista de automóveis, caminhonetes e utilitários novos e usados, e ainda o comércio de peças e acessórios para veículos, cada uma dessas atividades é notadamente dotada de tributação específica, e que a comercialização de peças e acessórios para veículos obedece às regras de alíquota zero de PIS e COFINS em razão de encerramento da fase tributária pelo fabricante. Nesse contexto, o fiscal deveria necessariamente ter analisado e considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da empresa e não se limitado exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída, como de fato admite ter feito, consoante restou consignado no último parágrafo, né, do
item 6.2.1 do relatório fiscal. Seria forçoso reconhecer que, dependendo da mercadoria comercializada, sequer haveria crédito tributário de PIS e COFINS a ser lançado, daí a não se conceber a plausibilidade da autuação em razão das peculiaridades do caso, que possibilitariam ao próprio fazendário afastar as dúvidas que, em seu relatório, foram plantadas. Em face da disposição contida na portaria RFB 666 de 2008, os processos referentes ao PIS e ao COFINS formaram um único processo, que é esse que veio para que nós possamos julgar. Eu procurei o processo originário, né, que é o decorrente do lançamento do IRPJ da contribuição social, e eu não consegui encontrar. Eu não sei se porque eu só tenho acesso ao Comprot, né, e eu acabei não conseguindo localizar esse processo, e nem na busca de processos no CARF também. Então, eu efetivamente não sei o que foi decidido no outro processo, e nem a situação em que ele se encontra, até porque no TVF eu só verifiquei o número do MPF, e não fazendo menção às outras autuações depois desse citado desmembramento aqui. Seguindo no voto, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Conforme bem delineado pelo Acórdão da RJ, há que se destacar que as contribuições para o PIS e COFINS são devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado e calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas pelas leis 9.715 e 9.718, e que o faturamento corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo por esta totalidade das receitas auferidas por ela, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil adotada para as receitas, conforme dispõem os artigos 2 e 3, segundo e terceiro, né, da Lei 9.718 de 98. Aqui, em se tratando de autuação por exigência de PIS e COFINS, não há que se falar em arbitramento de lucros, eis que a base de cálculo da contribuição é o faturamento, sendo irrelevante, no caso, a sistemática de tributação pelo IRPJ e pela contribuição social. Os valores lançados tanto para o PIS quanto para a Estão me ouvindo? Parece que o Nelson está com o microfone ligado, aí está dando interferência. Posso seguir no voto, presidente? Pode seguir. É que eu estou vendo o presidente duplicado. Não sei se você está duplicado. Ele está em duas. Posso te expulsar de uma, presidente? Pode. Pronto. Tá. Aqui, em se tratando de autuação por exigência de PIS e COFINS, não há que se falar em arbitramento de lucros, eis que a base de cálculo para a contribuição é o faturamento, sendo relevante, no caso, a sistemática de tributação do imposto de renda pessoa jurídica, e os valores lançados tanto para o PIS quanto para o COFINS tomaram por base de cálculo o faturamento constante do livro de apuração de ICMS da referida empresa, cujas cópias estão nas folhas 155 e 79. Acrescentou que na determinação da base de cálculo da contribuição, a legislação é clara, conforme exposto, tendo a autoridade fiscal, uma vez configurada a situação prevista na legislação, seguir seus ditames sem questionamento diante da atividade vinculada, conforme o artigo 142 do CTN, de maneira que a apuração da receita bruta da contribuinte teve por base o livro de apuração de ICMS escriturado por ela própria, e que os valores ali constantes foram conformados pelas cópias, né, anexas às folhas 55 e 79. Seguiu ainda observando que a entrega da DIPJ devidamente preenchida, sem pagamentos e sem entrega de DCTF, tal qual efetivado pela recorrente, caracteriza a opção pelo lucro presumido, uma vez que ela representa mais do que mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos os elementos referentes à apuração do lucro presumido e do imposto. Folha 136. Dessa forma, a tributação do PIS da COFINS dela se deu pelo regime cumulativo, estando perfeitamente aplicada a legislação utilizada como fundamento à autuação. No que diz respeito ao argumento de que a comercialização de peças e acessórios para veículos obedece às regras de alíquota zero de PIS e COFINS em razão do encerramento da fase tributária pelo fabricante, e que nesse contexto é o fiscal que deveria necessariamente ter analisado e considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da empresa,
e não ter se limitado exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída, como de fato admite ter feito, seria forçoso reconhecer que, dependendo da mercadoria comercializada, sequer haveria crédito tributário de PIS e COFINS a ser lançado. Daí, a não se conceber a plausibilidade da autuação em razão das peculiaridades do caso, que possibilitariam, segundo o recorrente, ao próprio fazendário afastar as dúvidas que em seu relatório foram plantadas. Tem-se que a contribuinte, ao pôr seu turno, não apresentou provas que sustentassem suas argumentações de possíveis divergências entre os valores de receitas tributáveis e da contribuição apurada pelo autuante e aqueles constantes em sua contabilidade. Portanto, sequer haveriam elementos probatórios a serem avaliados em eventual diligência, razão pela qual verifico desnecessária sua realização e mantenho a decisão de origem por seus próprios acertados fundamentos. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Quem caiu? Presidente. Decano, o senhor pode assumir? Ah, voltou. Voltei. Quer dizer que caiu os 400 mega aí? Caiu. Não, aqui é só 240. Você pegou a parte final do voto, presidente? Então, presidente, a parte final. Por isso, Carlos André, depois que ela lê ela vai ler de novo só a parte final do voto, a gente vai encerrar essa gravação e começar outra, tá? E eu vou utilizar a tua gravação da primeira parte da tarde para gente enviar, ok? A parte final, como é que ficou, Luciana? aqui, presidente, eu concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, né, haja vista que os argumentos do contribuinte não restaram demonstrados, inclusive ele diz, né, que alguns dos produtos por ele comercializados estariam sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS, ou que, enfim, gerariam créditos, mas aqui no caso a opção dele era pelo regime do lucro presumido, então não há que se falar em cumulatividade e não cumulatividade, aliás, de PIS e de COFINS. E de qualquer maneira, uma vez que ele defende que alguns dos produtos por ele comercializados estariam sujeitos à alíquota zero, eu entendo que ele deveria ter demonstrado, né, quais seriam esses produtos e quais os valores, né, justificariam uma eventual improcedência ou procedência parcial do lançamento. E em nenhum momento ele traz isso para os autos, né, ele só levanta o argumento, mas não traz subsídio probatório para aquilo que ele aduz. Então, eu estou afastando essas arguições e negando o provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Doutor Camerano. Falou que ia desligar aí? Oi? O senhor falou que ia desligar a sessão, fazer... Não, depois que a gente acabar esse voto... Ah, tá. Senhor presidente, desculpe eu falar novamente, eu quero ficar com essa pecha de chato, não, entendeu? Que isso? Está escutando bem, hein? Estou escutando. Então, senhor presidente, é assim, ó. Esse processo chegou aí lá para a terceira sessão, né? Sim. Que lá, o acordo de recurso voluntário, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver onde é que eu acho ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Quando a terceira sessão, lá no voto, que eles mandaram o processo para a primeira, certo? Certo. Ele diz assim, ó. Da análise dos autos, isso no voto lá deles, lá. Da terceira sessão. Observei que o processo referido trata de exigência que está lastreada em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação pertinente de tributação do imposto de renda. Aí ela transcreve aqui o que ela acha que foi por causa disso. Aí ela diz ali, está citando ali no relatório de trabalho fiscal, consta que toda apuração com base no imposto de renda da pessoa jurídica
ou seja, a apuração do crédito, utilizou-se das regras do lucro arbitrado, que é o ano 2006 de litígio, por não ter o contribuinte apresentado escrita contábil. Ela está dizendo aqui que é lucro arbitrado. Eu não tenho processo de imposto de renda aqui para poder checar isso aí. Né? A doutora Luciana também falou que não conseguiu. Ele está falando aqui que é lucro arbitrado. Tá certo? Agora vamos abrir aqui a DRJ. A DRJ. Agora, para achar aqui onde é que está a DRJ. A DRJ disse, conforme a relatora narrou, que nesse caso não está se falando em lucro arbitrado. O negócio aqui é lucro presumido. Que a opção dela foi pelo lucro presumido. Não foi isso, doutor? Foi. Isso mesmo, Camerano. Então, senhor presidente, tem há uma incongruência séria aqui. Eles estão se referindo ao arbitramento de lucro, que eu nem sei se existiu. A DRJ fala, isso aqui é lucro presumido, não há que se falar em arbitramento. Se não há que se falar em arbitramento, o processo do imposto de renda foi arbitrado ou não foi arbitrado? Se foi arbitrado, pior ainda, porque aí ela está dizendo aqui que é lucro presumido. Mas, independente desse imbróglio todo que já me incomoda, o fato aqui é que são contribuições que não têm nada a ver com imposto de renda. Essas fiscalizações, né, de imposto de renda, está lá no MPF. Olha, você olha também lá os 5 anos lá de verificação obrigatória, você nem precisa de MPF, já está incluído lá dentro. Então, o cara olha lá se o declarado foi pago direitinho, ele faz uma checagem assim, mas não necessariamente, nem precisa do MPF, o MPF já tá envolvido no imposto de renda, mas são contribuições, ao meu sentir, totalmente distintas. E foi lançado aqui, olha, você declarou tanto e não pagou, estou te lançando. Que relação que isso tem com o imposto de renda, eu não consigo ver, senhor Pedro. Eu não consigo ver. Por isso que eu fui lá no acordo do CARF da 3ª sessão, e eles falam lá, muito sumariamente. Olha, isso aqui houve um arbitramento lá, isso é decorrente, manda para a 1ª sessão. A 1ª sessão, a DRJ analisa o PIS e COFINS, não é que se falar em arbitramento, isso aqui é lucro presumido, o regime dele é o lucro presumido. Então, senhor presidente, eu fiquei um pouco confuso, sabe? Entendi. Mas eu tenho quase que absoluta certeza que essas contribuições não têm nada a ver com o imposto de renda. Não são lançamentos decorrentes. Presidente, também um pouco na linha do que o Camerano está trazendo, o arbitramento foi no lançamento de RPJ e CSL, Camerano. Na verdade, ele não apresentou contabilidade, tanto que o agente fiscal falou, ele não apurou o imposto de renda dele nem pelo lucro real, nem pelo lucro presumido. Por isso que ele arbitrou. Só que me parece que no curso da fiscalização, e tem 2 MPFs indicados aqui, então não sei se os MPFs são distintos, se o MPF de RCS é um e o MPF de PIS e COFINS é outro, porque aí caía por terra, ao meu ver, essa eventual conexão que a outra turma trouxe aí, a decorrência, né, que a outra turma trouxe. Talvez tenha trazido isso, porque no relatório do trabalho fiscal, ele traz aqui, na verdade, parte do relatório que é parte integrante do auto de RPJ. Sim. Certo? Então, assim, na prática, não tem nada a ver com arbitramento, ele pegou simplesmente os dados declarados dele e apurou PIS e COFINS. Então, não há arbitramento aqui. Tá? Então, aí eu vou pior ainda. Linha. Pois é, eu vou pela linha. Não vejo, assim, o problema é que ele fez um relatório fiscal só. Mas me parece que são fatos distintos. Mas isso não tem problema. É o fato de fazer um relatório só, eu não vejo problema nisso, porque, veja bem, não está se tributando aqui omissão de receita, não está se fazendo levantamento de matéria tributável por uma infração, não. São valores declarados e não recolhidos, é só isso. Isso, o doutor Carlos pode até me corrigir, isso eles fazem, estão fazendo uma fiscalização de imposto de renda, já aproveita, já tem uma orientação para ver lá os recolhimentos dos últimos 5 anos, de PIS, COFINS, de imposto de renda. Verificações obrigatórias. Não fazem. Isso não precisa de MPF, não. Isso não precisa de MPF. Lançamento decorrente, volto a insistir, ele está umbilicalmente ligado à matéria tributável. Uma omissão de receita, uma glosa.
Não é o caso que nós temos aqui. Me parece que não é o caso. E o CARF da terceira sessão, eles muito sumariamente mandaram o processo para cá, sem fazer uma análise, eu acho. Então, no caso aqui, você entenderia para a gente suscitar um conflito de competência, então, Camerano? Exatamente isso. Tem que mandar para presidente do CARF, porque ele já veio de lá para cá. Conflito negativo. Eu assim vejo, né? Eu não sei. Uhum. Então, porque o que acabou gerando a confusão realmente é porque no relatório fiscal ele diz, né, que o trabalho de fiscal foi um só, tanto que ele usa as peças, né, e coloca o relatório fiscal como se fosse uma coisa única e tudo decorrente de fiscalização, né, de imposto de renda e contribuição social, que acabou levando à conclusão pela falta de recolhimento de PIS e COFINS, ainda que por motivos diversos, mas que foram originados todos a princípio de uma mesma fiscalização. Tanto que aí um fato que acabou me chamando a atenção é justamente isso dele não mencionar, de não tem aqui quais foram esses autos de infração de IRPJ e contribuição, e nem quais processos, né, até para eu buscar o processo, eu não tenho o número do processo. O contribuinte, ele indicou inicialmente que estaria no lucro presumido. Só que o que é que o fiscal viu quando ele estava fiscalizando IRPJ e CSL? Ele não tinha segurança nenhuma e não tinha apuração de nenhuma forma. Aí ele foi lá e arbitrou IRPJ e CSL. Só que, além disso, já que ele pegou essas documentações, que ele fez o quê? Ele fez livro registro de CMS. Aí ele pegou e bateu o que é que você tem aqui registrado e o que é que você tem declarado, certo? Aí, para fins de PIS e COFINS, ele falou, olha, eu usei a escolha que o contribuinte teve, foi lucro presumido. Então, eu pego a receita aqui conhecida, que é conhecida por ele mesmo, ou seja, nos documentos do contribuinte, e cobro a alíquota de PIS e COFINS. Os fatos são distintos, não me parece decorrência nenhuma aí também. Não tem decorrência, doutor Daniel. Assim, tanto não tem que o processo de imposto de renda foi arbitramento, certo? Exato. Esse processo PIS e COFINS, a própria DRJ fala, isso não é arbitramento, é lucro presumido. Quer dizer, não tem relação nenhuma com o processo de imposto de renda. Simplesmente foi uma fiscalização que foi feita que se viu lá os recolhimentos, as verificações obrigatórias que existem isso nas fiscalizações. Verificações obrigatórias, PIS e COFINS, mas é recolhimento, é só vem declarar e paga, só faz isso. E isso isso é uma contribuição solteira. É o meu entendimento. Gostei desse termo, contribuição solteira. Mas eu fico com a mesma impressão aí do Camerano, do presidente. Eu estou lendo aqui o termo de verificação, só para firmar a minha convicção. Não sei se o Carlos já teve condições de ver a parte específica em relação ao PIS e COFINS. Conseguiu enxergar, Carlos? Eu estou olhando, presidente. Estou justamente olhando. Tá. Teria que olhar a DIPJ dele se ele declarou essa receita, né, na DIPJ e só está cobrando agora, né? Não, já não declarou. Foi esse, inclusive, o objetivo. Foi, inclusive, esse o fundamento. Então, o que é que ele fez? Para IRPJ e CSL, eu não consigo ver só a apuração. Então, eu vou ter que arbitrar. Agora, PIS e COFINS, como é receita bruta, e eu tenho um documento que me informa a receita, que foram os livros de CMS que ele localizou, ele pegou o que é que tem no livro de CMS, o que é que tinha em DACOM e cobrou a diferença, entendeu? Mas aí, acho que aí é omissão mesmo. Sim, é omissão, mas não foi arbitramento, não foi arbitramento. Se é omissão de receita, é nossa competência. Não, isso daqui é PIS. Ele não está cobrando IRPJ sobre omissão de receita. IRPJ, ele arbitrou, ponto. Certo? Nunca houve recomendo de nada. São diferentes. Pro PIS e COFINS não foi arbitramento. Pois é. Claro, mas se a receita bruta era conhecida e ele não declarou nada? Então, o lançamento solteiro, como Camerano. Se você vai... doutor Nelson, a fiscalização vai na empresa, vê a omissão de receita e lança PIS e COFINS, você vai julgar? Óbvio que não. Óbvio que não. E o que aconteceu aqui? Pegaram o livro de CMS,
Aqui a receita, aqui, cadê recolhimento de COFINS e PIS? Não tem. Pois mas verificações obrigatórias vai pegar só diferença. Não tem relação com imposto de renda. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem relação com imposto de renda. Mas verificações obrigatórias vai pegar a diferença do que ele não declarou. Declarou zero. Aqui parece que ele não declarou nada. Então... Não, tem período que ele declarou parte, tem período que não declarou nada. Declarou a menor. Mas assim, se for por essa lógica, doutor Nelson, sempre que a gente tiver, na verdade, a primeira sessão vai ser competente para tudo, porque tudo vai decorrer de omissão sempre. Residual. Pessoal. Competência residual. Alguém já chegou a uma conclusão diferente da minha, mas analisando rapidamente o termo de verificação fiscal, tá? Primeira coisa, não se trata de verificações obrigatórias, tá? Aqui está sendo exigido as contribuições, COFINS e PIS, tão somente do ano calendário 2006, que foi o ano calendário também objeto da fiscalização de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, não se trata de verificações obrigatórias, tá ok? E o que ele utilizou aqui? Utilizou as mesmas bases que foram utilizadas para a verificação do lucro do IRPJ e da contribuição social. Tá? Mesmos documentos, né? Mesma coisa, mesmos documentos. Tá? É muito sucinto, mas o que eu posso dizer para vocês aqui, ó, deixa eu ler para vocês aqui a parte do termo, que é bem pequena, tá? Ainda no decorrer da presente ação fiscal, detectamos que o contribuinte, já qualificado anteriormente, deixou de recolher também aos cofres da União as contribuições PIS e COFINS em sua totalidade, ou fez com insuficiência, nos valores e períodos conforme consta de apuração através do demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS, folhas 27 e 28, em anexo, e nem informou em DCTF e no DACOM os mesmos valores e períodos. Na determinação dos valores das referidas contribuições, esta fiscalização, seguindo a forma de tributação adotada para o imposto de renda e IRPJ, aplicou as alíquotas de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS. Eis que consta em relação à forma de apuração do PIS e da COFINS aqui no termo de verificação. Então, somente isso aqui. Então, não me parece que a verificação é obrigatória, viu, Câmara? Sim. Eu concordaria contigo, mas não é. Tá? Ele pegou os mesmos elementos que ele tinha para a apuração do RPJ e da contribuição social e apurou o PIS e a COFINS. Contrastou com o que estava declarado em DCTF e DACOM, não havia nada declarado, e lançou. Mas uma observação, presidente, aí no que você falou, só para fazer uma ressalva, ele coloca aqui o final, porque isso ao meu ver, é importante. Seguindo a forma de tributação adotada para o IRPJ. Na verdade, seguindo a forma de tributação indicada pelo contribuinte para a tributação para o RPJ, porque o lançamento que se tem aí de RPJ no ano é por arbitramento, não é por lucro. A redação é absolutamente horrível. Então, o que é que ele falou? Olha, para fins de PIS e COFINS, eu peguei o que é que o contribuinte indicou, que é lucro presumido, porque lá em cima ele falou, ele não apurou em nada, nem lucro presumido, nem lucro real, então tem que arbitrar, pronto. Aí ele pegou os mesmos elementos de prova, que elementos? Livro de CMS, livro de saída de CMS, e comparou com o DACOM. Me parece que são coisas diferentes, entendeu? É porque o sistema é cumulativo, aí PIS e COFINS é cumulativo. Não é do lucro real que não é cumulativo, né? Mas aí, presidente, qualquer coisa a gente faz a rodada. Eu concordo com o Camerano, eu acho aqui que seria uma situação de conflito negativo de competência, tá, para a gente suscitar para a presidente. Eu não vejo que isso daqui seja de competência da gente, mas aí vencido isso, vai para o voto. A gente não pode perder tempo nessas coisas assim, né? Pois é. Os demonstrativos de apuração estão nas páginas, eu não estou com a puxa vida. Não tem dúvida nenhuma aí. Página 27 e 28 do processo físico, tá? Vocês veem que um demonstrativo pegou a receita, agora essa receita aqui foi tirada de onde? Dos livros, não foi do livro de apuração de CMS. Do livro de apuração de CMS. Utilizou a mesma base do imposto de renda e da contribuição. É tanto que, assim, o fundamento, a princípio, seria a utilização dos mesmos elementos de prova, né, das duas autuações,
embora as autuações sejam por motivos distintos, aí por isso que o processo Mas acabou. perceba, elemento de sendo prova. O enviado elemento de pra- prova, muitas vezes, é a contabilidade. Sempre vai usar os mesmos elementos de prova, muitas vezes. Se for Eu pressionar... estou dizendo de acordo com a redação do próprio regimento, né? Que ele diz que se as autuações sim. forem originadas. Um de cada vez, tá? Fala, Luciano. Não, assim, é que, pelo regimento, né, uma vez as autuações sendo decorrentes de processos de fiscalização originados em decorrência de RPJ e contribuição com base nos mesmos elementos de prova, pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz, né, aí a competência viria para nós, mas, assim, a princípio eu estou mantendo... Eu vou ser bem sincero para vocês, pelo que eu estou vendo aqui, não acho que seria o caso de declinar da competência, não, tá? Não acho. Pelo que eu estou vendo aqui, entendeu? É reflexo. Pelo que eu estou vendo aqui, não é bem o caso. A gente está tratando da mesma documentação, inserida na mesma fiscalização, é um período só, entendeu? Então, não acho que seja... Não sei, Carlos, chegou a ver tudo, não? Presidente, eu também estou com a opinião de que não é o caso de declinar da competência, né? Me parece que é um complexo só, né? Ele chegou ali, o cara não tinha declarado nada, não tinha pago nada e ele apurou todos os tributos com a mesma base. Com a mesma base. Se a gente estivesse tratando aqui de, por exemplo, depósitos em conta bancária sem a comprovação da origem, estaríamos dizendo, é tudo reflexo. Ele não usou essa base, ele usou uma outra base que é o que estava escriturado no livro fiscal, né, as receitas que estavam lá. E ele usou essa base, esse elemento de prova especificamente, né, para fazer imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. A grande questão que eu vejo aqui é a seguinte: ele aponta que a atividade dele tem um tratamento de PIS e COFINS próprio, certo? E a atividade dele é atestada pela fiscalização, certo? Então, a discussão de mérito que vem, ela não está relacionada à omissão. Ela está relacionada à apuração da base de cálculo, uma vez que eu estava levantando aqui a Lei 10.485, ela diz de forma clara, né? As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos dos anexos 1 e 2, ficam sujeitos à incidência da contribuição de PIS e da COFINS às seguintes alíquotas: 1,5 e 7,5 nas vendas de veículos e máquinas do artigo 1º, autopeças, né? Aí, quando chega lá no artigo 5º, não. Não, no artigo 5º ele fala, deixa eu ver se é no artigo 3º. Ficam reduzidas a zero as contribuições para o PIS e COFINS relativamente à receita bruta por comerciante atacadista ou varejista com a venda dos produtos que tratam, caput desse artigo, etc. Então, veja, ele está dizendo que há uma tributação no importador e no fabricante e a alíquota de PIS e COFINS no atacadista e no varejista é zerada. Né? Assim, rapidamente. Né? E esse é o cerne do argumento do contribuinte. Então, embora não tenha aqui, como destacou a relatora, né, notas fiscais e tal, mas pelo relatório houve a entrega de notas fiscais e a atividade ela é atestada
pelo auditor no próprio termo de verificação, né? Então, eu entendo que aqui seria o caso da gente julgar, quer dizer, julgar, entendo que seja da nossa competência, né, como reflexo, mas eu tendo aqui no primeiro momento a achar que isso deveria ser convertido numa diligência para se verificar exatamente essas bases de cálculo em vista das notas fiscais, da atividade exercida e se há, então, redução da base de cálculo, né, a zero, nos termos aqui da Lei 10.485, parágrafo 2º do artigo 3º, né, a redução das alíquotas a zero de PIS e COFINS relativo às receitas brutas oferidas por comerciante, atacadista ou varejista com a venda dos produtos de que trata o caput desse artigo, o caput do artigo 1º desta lei, exceto, né? Ou seja, me parece que a questão do cerne mesmo inclusive não me parece que tenha sido enfrentada de forma adequada pela DRJ. O benefício fiscal, né? Na verdade, é uma forma de apuração concentrada, né? Você determina uma alíquota no importador ou no fabricante e zera nos demais, né? Não é nem substituição, né? É uma tributação concentrada. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas, enfim. Nos deu um outro viés para a questão, não é isso? Presidente, se eu puder complementar um ponto aqui, a questão da decorrência, certo? Ela está tratada, o reflexo, né, ele está tratado no artigo 6º do regimento e diz: reflexo constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal com base nos mesmos elementos de prova, tá? A questão do ter sido os mesmos elementos de prova, por si só, já não justifica a atração da competência, porque quando você chega na competência, fala, eles têm que ser reflexos e decorrentes do mesmo elemento de prova, para puxar a competência para a primeira sessão. Agora, se você olhar aí tanto no termo de verificação fiscal, ele fala na existência de 2 MPFs distintos, tá? E, de fato, existe um MPF para IRPJ e existe um MPF para PIS e COFINS. O MPF para RPJ e RPJ está aí na página 22 do processo. Tem lá o de número 043, 0100, 000723, 2007. E tem aqui tributo e RPJ. Aí você vem mais na frente, aí tem um outro termo de ciência, um termo de ciência de ação fiscal, que aí sim, ele vem fiscalizar PIS e COFINS, e é um outro MPF, tá? Então, assim, me parece que não entraria na regra do reflexo que a gente tem no regimento do CARF. Agora, sim, o elemento de prova, desculpa, presidente, só para concluir, e o elemento de prova levou a conclusões distintas. Então, o elemento de prova, que são os livros, etc., levaram para uma conclusão de arbitramento para a IRPJ, certo? E de autuação direta para PIS e COFINS. Então, eu entendo, se fosse no âmbito de um arbitramento apenas, aí teria uma diferença. Tudo bem, seria um diferente. Daniel, primeiro, oi. As bases dos tributos, elas são diferentes. Sim. COFINS é receita. Exato. E RPJ, lucro. Né? Mas para você fazer o arbitramento desse lucro, você parte da mesma base, da mesma receita. Tá? É isso que ele deve ter utilizou. Outra coisa, com relação ao MPF. Pelo que eu estou vendo aqui, desse termo de ciência, é um MPF complementar. Tá? Inserido no mesmo procedimento fiscal. Eu não estou vendo MPF, estou vendo o termo de intimação aqui. Tá? Ele diz assim, ó, fica o contribuinte acima identificado, cientificado do procedimento
complementar, com a inclusão do ano calendário de 2006 dos tributos, COFINS e PIS. Tá? Vamos julgar. É complementar. Então, está dentro do próprio procedimento fiscal, apesar de ter um novo MPF. Entendeu? Eu não sei. Mas eu acho, presidente, que assim, pelas manifestações, eu acho que coloca em votação a possibilidade e superado o voto. O voto da conselheira é por Mentira. negar provimento ao recurso, né? O Dr. Carlos André aventou a hipótese de converter o julgamento em diligência. Tá? Eu vou perguntar para vocês, alguém tem mais uma terceira ideia ou se alinha com uma ou outra proposição? Só para eu ter uma ideia aqui. Presidente, posso só fazer um esclarecimento com relação à questão da sugestão do Carlos pela diligência. Existe realmente o pedido por parte do contribuinte, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, pela diligência. Como eu mencionei no voto, a princípio eu estava afastando, né, essa necessidade da diligência justamente porque, embora ele levante as questões, ele não produz um diálogo probatório suficiente a evidenciar uma prova a ser, né, investigada em diligência e no sentido de demonstrar a razoabilidade do direito dele. Mas, enfim, também não seria totalmente avessa a produção de uma diligência, né, para promover essa investigação aí, até para, se for o caso, né, conferir maior segurança ao julgamento também. Então, só para deixar registrado, né, que caso vocês verifiquem a possibilidade dessa diligência também, eu não me oporia a fazer isso. Por isso que eu estou fazendo essa sondagem. Tem a questão preliminar ainda do conhecimento ou não do recurso por parte dessa sessão, tá? Que é outra coisa que nós temos que resolver também, entendeu? Então, assim, primeiro pelo conhecimento, tá? Vamos conhecer ou não conhecer desse recurso para ser julgado aqui na primeira sessão. Doutor Camerano. Oi? Vamos ser bem objetivo, tá? Sim, claro. Eu mantenho o meu entendimento inicial de que a competência nesse caso aí não é nossa, não veio para cá indevidamente. Ok. Doutor Daniel. Eu acompanho a divergência do Camerano, presidente. Por não conhecer. Na verdade, presidente, não seria não conhecer, seria retirar em despacho para declínio conflito negativo, né? Conflito negativo, competência. Na realidade não é nem retirar para o despacho, é resolução, no caso. Teria que ser resolução. Isso. Isso. Doutor Carlos André. Nesse ponto eu estou acompanhando a relatora para conhecer e a gente apreciar o recurso. Doutor Nelson. Presidente, não pode existir uma dúvida assim. Mas eu voto para a relatora. Doutora Letícia. Eu voto pela divergência. Doutor Eduardo. Eu vou com a relatora, presidente. Eu vou com a relatora também, então, por maioria de votos, nós vamos conhecer do recurso, ok? Agora, em relação à realização da diligência ou por votar o mérito do processo, tá? Existe a proposta da diligência. Quem é a favor, eu vou perguntar se é a favor ou não da diligência, tá? Da forma como proposta pelo Carlos André, ok? Para avaliar a questão... Diga. O senhor pode repetir a do Carlos André, que eu não... É isso que eu ia pedir para ele fazer, a proposição da diligência, tá? Doutor Carlos André, por favor, a sua proposta de diligência em que sentido? Bom, presidente, aqui a Lei 10.485, ela prevê uma tributação concentrada de PIS e COFINS nesse setor, né, econômico, que trata de veículos e autopeças, né, que é o cerne da alegação do contribuinte, né? E embora a DRJ tenha dito, e a relatora foi na mesma linha, de que ela não tenha trazido elementos de prova para
dar suporte à sua alegação, eu vejo que a própria fiscalização atestou que esta é a atividade da contribuinte, né? Então, e eu acho que o mais prudente, então, seria que uma autoridade dirigenciadora olhasse as notas fiscais e verificasse se é o caso e em que medida de determinadas, vamos dizer, atividades terem a sua alíquota reduzida a zero. Quer dizer, parte da receita pode estar sujeita à alíquota normal, parte pode estar sujeita à alíquota zero. Ok, essa é a proposta de diligência, então, doutor Camerano. Muito bem. Senhor presidente, eu não entendo nada de PIS e COFINS, entendeu? Por isso que eu estou na primeira sessão. Então, quanto mais informação tiver aí, melhor para eu conseguir fazer um julgamento melhor, porque eu não entendo nada disso aí não, senhor presidente. Negócio de não cumulatividade, PIS e COFINS reduz a alíquota zero. A legislação de PIS e COFINS é a legislação da exceção. Eu jamais iria para a sessão para julgar PIS e COFINS. Aqui é um terror. Ok. Só vota pela diligência, então. Sim, quanto mais informação aí agora, melhor. Doutor Daniel. Presidente, também acompanho, eu acho que ele não fez essa... Na verdade, o fiscal deveria ter aprofundado essa análise, já sabendo e conhecendo o tipo de atividade que o contribuinte desenvolve. Ele não fez, ele basicamente pegou os livros de ICMS, as notas fiscais sequer estão juntadas aí, né, apesar de que parece que ele pediu. Talvez por isso também que ele manteve o lançamento. Mas eu acho que deveria se apurar, assim, se é o caso da suspensão da alíquota zero ou não. Tá, doutor Carlos é quem propôs a diligência. A doutora Luciana aceitaria propor a diligência também? Sim, presidente, como eu já tinha me manifestado anteriormente, eu não me oponho a fazer essa alteração, né, pela resolução da diligência e conseguir os termos propostos aí pelo conselheiro Carlos. Diga, doutor Carlos. Apenas para fazer o registro, que o próprio auditor, ele reconhece aqui no relatório de trabalho fiscal, página 4 do relatório dele, ele diz: em 14 de maio de 2008, o contribuinte compareceu à sessão de fiscalização e nos fez a apresentação dos seguintes livros e documentos. Ele relaciona alguns e diz: pasta com notas fiscais de saídas. Quer dizer, houve alguma apresentação de notas porque ele não juntou, não está nos autos. Deve ter apresentado para ele, ele não verificou e não fez parte da instrução dele. Quer dizer, se não houvesse absolutamente nada, eu não estaria propondo essa diligência. Mas há o registro aqui, quer dizer, a fiscalização atesta qual é a atividade e houve uma entrega, pelo menos parcial, de notas fiscais. Ok. Doutor Nelson. Eu concordo com a diligência, sim. Ok. Doutora Letícia. Pela diligência também, presidente. Doutor Eduardo. Eu sempre gosto de diligências, presidente. Tá bom. Só para eu colocar corretamente aqui, vencidos no caso do conhecimento, doutor Camerando, Daniel e Eduardo. Letícia. Letícia. Então temos, por maioria de votos, conhecer o recurso. Vencidos os conselheiros Camerando, Daniel e Eduardo. E Letícia. E por maioria de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. Tá? Presidente. Diga. O senhor não vai colocar lá o motivo, não? Aonde? Assim, no texto aí da intimação, da conhecimento. Votaram por não conhecer, por entender se é de competência da... Isso. Eu gostaria, presidente, se eu colocasse. Porque até para mostrar o porquê do voto, né? Não, tranquilamente. Obrigado. Tá? Carlos, dá uma paradinha na gravação e reinicia logo em seguida, tá?